Olá, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar falando aqui contigo. Não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, eh, se é na parte da manhã, se é na parte da tarde, se é à noite ou madrugada, mas eu fico feliz de estar compartilhando com você mais uma vez o estudo da Palavra de Deus. Já faz um tempo que eu não tenho gravado alguns vídeos aqui, mas sempre quando eu posso, na correria que a gente vive aqui, eu quero tentar gravar algum vídeo, sabe, que seja de alguma forma relevante para a sua vida. E eu queria convidar você a estudarmos a Bíblia. E esse estudo que a gente vai fazer é um estudo diferente, porque nós vamos estudar cada verso da Bíblia. E sempre de um verso aleatório, a gente vai escolher para poder meditar naquele verso e tirar algumas reflexões daquele verso para a nossa vida também, tá? E no final, fique até o final desse vídeo, que depois eu quero te dar uma informação muito importante também, tá bom? Por isso eu convido a você a pegar sua Bíblia, pegar algum papel, uma caneta para anotar, e que seja algo relevante para nós e que Deus nos ensine mais uma vez. Por isso, antes, eu queria convidar você para orarmos a Deus e pedir para que Ele ilumine a nossa mente, nos traga inteligência para poder compreender a Sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que nós temos de abrir a Sua palavra. Fale ao nosso coração, alimenta a nossa fé, seja o nosso guia, o guia o Espírito Santo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E o texto que eu queria compartilhar com você é um texto que eu refleti com algumas pessoas há algum tempo atrás, que está no livro de Hebreus. Pega a sua Bíblia aí, livro de Hebreus, capítulo 12, e no versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim, ó: Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, algumas coisas eu queria compartilhar e eu queria estudar palavra por palavra desse verso e de outros versos que eu quero trazer aqui em cada vídeo que a gente for fazer, tá bom? E a gente vai estudar uma parte hoje, depois eu vou fazer um outro vídeo com as outras partes do verso também, para a gente chegar a uma compreensão mais completa, mais cheia daquilo que Deus está falando ou tentando nos dizer, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre Hebreus 12, verso 1. E a primeira coisa que nós devemos saber é que, olha, no português, muitas vezes, quando é traduzido do original para o português, a gente percebe que as palavras no português é usado, você encontra as palavras em português em vários outros versos, sabe? Em vários outros versos. Só que eu quero chamar a sua atenção que quando Deus ele inspirou os profetas, homens, mesmo cheios de falhas, mas para escrever a Bíblia, ele, ele limitou, ou melhor, ele respeitou os limites intelectuais desses seus servos, desses profetas. E aqui nós acreditamos que foi Paulo que escreveu, e Paulo era um homem ilimitado, né? Porque era um homem muito inteligente, um grande estudioso da Bíblia, um grande homem, um mestre das Escrituras, né? E uma coisa que eu quero chamar a sua atenção e pedir a você para anotar é que cada palavra do verso bíblico não foi inspirado por Deus por acaso. Não é colocada ali por acaso, sabe? Talvez no português, traduzida no português, a gente não vai fazer tanta diferença. Mas quando a gente vai para o original bíblico, a gente percebe que as palavras no original bíblico foram colocadas ali pensadas, foram bem escolhidas, não foi de qualquer jeito. Então, quando você estiver estudando um texto bíblico, lembra-se que as palavras do versículo não estão ali por acaso. Mesmo com uma vírgula,
não é por acaso que está ali. E eu queria refletir com você apenas uma dessas palavras aqui em Hebreus 12. Depois, mais para frente, em outros vídeos, a gente vai refletir nas demais, tá? Mas eu quero chamar a sua atenção primeiramente para a palavra portanto, que Paulo usa, que foi traduzido para o português, né? A palavra portanto. E sabe que no grego, que é a língua original do Novo Testamento, a palavra portanto, ela significa uma conjunção. Assim também é no português, né? O portanto também é uma conjunção, ou seja, está ligando aquilo que a ideia anterior com a ideia seguinte. Ou seja, ele está trazendo uma continuidade na sua linha de raciocínio. O que eu quero dizer para você? É que Hebreus 11 não termina. Quando você chega no capítulo 12, Hebreus 12, você percebe que Paulo está dando uma continuidade naquilo que ele estava falando no capítulo 11. E a palavra portanto, quando você entende, você compreende essa palavra, você vai entender e vai tirar muitos ensinamentos dessa palavra. A palavra no grego é tongaron, ou tongaraon, né? Eu estou meio com o grego arranhado, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, a palavrinha em grego, em português, né? Mas é grega, em português diz assim. E quando você vai para o grego, ela dá um significado também de conjunção, né? E é interessante que essa palavra portanto aí, ela aparece apenas 2 vezes em outras referências bíblicas. 2 vezes. Você pode achar na língua portuguesa, no texto traduzido para o português, a palavra portanto várias vezes, né? Mas no grego, a palavra portanto só aparece 2 vezes. E ela faz referência com um texto bíblico aqui em Hebreus 12, 1, que nós lemos, e também ela aparece lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e o versículo 8, que depois a gente vai poder ler, tá bom? Mas o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é o que eu acabei de dizer, que a palavra portanto traz uma continuidade na linha de raciocínio de Paulo, desde as primeiras ideias do capítulo 11 e agora chegando no capítulo 12. E o que Paulo estava falando no capítulo 11? Você percebe que ele fala sobre a natureza da fé, né? Que a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ele fala da importância de ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é interessante que ele não somente fala da natureza da fé e qual a importância da fé, mas ele fala, como diz Tiago. Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta. E quando você vê aqui em Hebreus capítulo 11, Paulo fala da fé relacionada aos atos, às obras. 98%, para não falar 100%, do capítulo 11 de Hebreus está relacionado à fé. Então, Paulo está simplesmente falando que a fé é algo mostrado através de atos, através das obras. E quando você pega do capítulo 11, do versículos 4 em diante, ele descreve vários homens que viveram pela fé. E é interessante que lá você vai ver que, no capítulo 11, que estes homens deram um bom testemunho, que esses homens estavam aguardando, né, a cidade a qual Deus era o arquiteto, né, e o edificador. E também diz que a terra não era... esses homens eram de alguma forma assim, algo que a terra não merecia eles, né? Pela forma que eles viveram, pela fé que eles professaram. E quando Paulo ele termina de dizer o capítulo 1, a fé relacionada às obras, ele começa o capítulo 2 dizendo assim, olha, portanto, também nós. Ou seja, ele está chamando a minha e a sua atenção que a mesma fé, a mesma forma de viver pela fé daqueles homens no passado
tem que ter uma continuidade na nossa vida hoje também. Ou seja, quando você vai para Hebreus capítulo 10, ali verso 38, verso 39, ali fala que o justo viverá pela fé. E muitas vezes a gente aplica esse texto para os últimos dias, né? Que nos últimos dias a gente vai ter que viver pela fé e tudo mais. Mas eu quero chamar a sua atenção que quando você vai para o capítulo 11, você percebe que estes homens, muitos deles, não viveram nos últimos dias. Mas o dia que Deus deu a eles foi o dia que eles viveram pela fé. Interessante, né? Então, cada dia que esses homens viveram, eles viveram pela fé. Eles respiravam a dependência de Deus. E quando Paulo começa o capítulo 12, ele chama a minha e a sua atenção, olha, é que nós temos que ter continuidade desta fé. Nós temos que ter continuidade dessa dependência em Deus. Infelizmente, quando a gente olha para o mundo que a gente está vivendo, e coloca ali, faz um contraste com a fé desses homens do passado, a gente observa que quão distante a gente está da fé desses homens, né? Quão distante, sendo que Deus espera que nós também vivemos a mesma fé que esses homens viveram, tivesse as mesmas obras que esses homens tiveram, que desse bom testemunho, que buscavam ou aguardavam, né, a cidade a qual Deus é o arquiteto, o edificador, a qual o mundo seria algo estranho, como foi estranho para eles, porque eram pessoas da terra, eram cidadãos dos céus, vivendo aqui nessa terra. E Deus espera que nós vivemos esta mesma fé. E eu vou, de alguma forma, tentar provar para você isso ao longo dos outros vídeos, tá bom? E a palavra, portanto, igual eu falei, que tem duas referências só no Novo Testamento, ela está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 8. E olha o que diz lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 8. Eu quero ler aqui com vocês, tá? Espero que você esteja abrindo aí a sua Bíblia também, tá bom? Fazendo as suas anotações. E aqui capítulo 4, versículo 8 diz assim, ó, desarte. Ou seja, Paulo usou a palavra lá em Hebreus, ou melhor, a palavra que foi traduzida para o português, lá em Hebreus 12, 1, é portanto. Aqui foi traduzida para o português a palavra desarte, que é a mesma coisa, que diz assim, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Paulo está exortando aos Tessalonicenses a buscarem a santidade. Paulo está exortando aos Tessalonicenses, os crentes de Tessalônica, a continuarem buscando a santidade. Porque ele descreveu lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, que sem santificação nós não veremos ao Senhor. Então Paulo aqui chama atenção falando, olha, Deus deseja que vocês continuem buscando a santidade, desenvolvendo cada vez mais em santidade perante o Senhor. E ele diz assim, olha, se vocês estão rejeitando as minhas palavras, a minha exortação, vocês não estão rejeitando a palavras de homem, mas vocês estão rejeitando quem? Ao próprio Deus. Porque é Deus que dá a vocês o Espírito Santo. Porque a busca pela santidade só é dada a nós, ou alcançada por nós, através da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Então, quando Paulo ele usa no grego a palavra aqui, a mesma palavra encontrada lá em Hebreus 12, 1, quando você entende esse verso, você aplica para Hebreus 12, 1 o seguinte, que a fé que Deus espera de nós é uma fé na qual ela é movida pelo Espírito Santo nas nossas vidas. E quando nós rejeitamos
de viver a vida, ou professar a fé que Deus espera de nós, nós não estamos apenas rejeitando a vida que Deus quer, nós estamos rejeitando principalmente o próprio Deus, porque é através do Espírito Santo que faz a obra em nós, para que nós continuemos a crescermos na nossa fé. É por isso que, quando ele descreve sobre fé, esses homens só viveram assim porque tiveram o Espírito Santo junto deles, atuando na vida deles. E quando hoje nós não desenvolvemos na fé, nós estamos rejeitando a obra do Espírito Santo, que deseja levar-nos a cada dia mais a crescermos na fé, a termos a mesma fé que esses homens no passado, a termos a mesma dependência de Deus, igual esses homens no passado. Nós temos que ter a mesma fé. Deus espera isso de nós, que nós continuemos a crescer na fé. Por isso, o Paulo está querendo dizer o seguinte para a gente, olha, Hebreus 11, a fé, a galeria da fé, o tipo de fé, as obras que esses homens tiveram no passado, não terminou ali. Ela tem uma continuidade. E enquanto Jesus não voltar, aqueles que buscam pela atuação do Espírito Santo na sua vida continuarão desenvolvendo a sua fé. Enquanto Jesus não aparecer nas nuvens dos céus, o Espírito Santo sempre lá nos levar a nos desenvolver pela fé. E a pergunta que eu te faço, você tem cada vez mais crescido na fé? Você tem cada vez mais deixado com que o Espírito Santo atue em você para que você tenha as mesmas obras e a mesma dependência em Deus que esses homens tiveram no passado? Paulo está chamando a minha e a sua atenção, olha, a fé ela é uma continuidade até a volta de Jesus. Ou seja, até a volta de Jesus. Tem que haver esse tipo de fé desses homens do passado. E eu convido a você para a gente estudar um pouco mais daquilo que Deus está querendo nos ensinar através de Hebreus capítulo 12. E a gente vai compreender as outras palavras desse texto para a gente chegar numa compreensão da vontade de Deus para a nossa vida. E eu quero chamar a sua atenção para que você reflita ou faça ou examine a vida que você tem tido, a sua vida espiritual, se tem havido ali um crescimento espiritual. Porque enquanto nós estivermos aqui, Deus sempre nos levará a desenvolvermos a nossa fé. E talvez você que tem, de alguma forma, percebido que talvez está estacionado na fé, faça igual aquele homem que chegou para Jesus, que tinha levado o filho dele aos discípulos e os discípulos não puderam resolver. E quando ele chega para Cristo, ele enxerga que Cristo ali podia resolver o problema dele. E Cristo disse para ele, olha, tudo é possível se crer. E ali ele compreendeu que ele era incrédulo, não era somente o filho dele que tinha problemas, mas principalmente ele tinha problemas, ele era incrédulo, ele faltava fé. E aí depois que Cristo fala tudo é possível, né, o que crê, ele faz um pedido para Jesus. Senhor, eu creio, ajude-me com a minha falta de fé. E é esse convite que eu quero te fazer, sabe? Para que Deus nos ajude com a nossa falta de fé. Para que nós proporcionamos a nossa vida para que o Espírito Santo continue a obra de crescimento espiritual nas nossas vidas. Para que a mesma fé que foi professada para aqueles homens no passado seja a mesma fé nos dias atuais a qual nós vivemos, tá? Depois eu quero orar com vocês no final e nesse momento eu queria te deixar uma informação. Se você tem gostado desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Deixe ali a sua mensagem, deixe ali o seu joinha também, né? Só para me saber se você tem gostado, né? Deixa, se não, também coloca ali o seu negativo, né? O seu joinha de cabeça para baixo, igual dizem alguns amigos meus aqui.
mas de alguma forma compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e principalmente estude a Bíblia, sabe? Para que a gente possamos crescer cada vez mais na graça e cada vez mais na fé, naquilo que Deus espera de nós. E eu queria também te fazer um pedido. Aqui embaixo eu vou te deixar o meu Pix, porque eu sou hoje seminarista e eu estou estudando, e o meu sonho é um dia de ser um pastor. E a gente passa por alguns desafios, né? Principalmente financeiros, porque a gente não consegue conciliar o trabalho com os estudos, né? Com muita coisa na faculdade para fazer, às vezes práticas pastorais para fazer, e a gente não consegue conciliar, muitas vezes, o nosso trabalho com os estudos. Então, grande parte passa por dificuldades financeiras para se manter na faculdade. E eu queria te fazer esse apelo ao coração, se você se sentir tocado e quiser compartilhar, colaborar, né, com esse ministério, com esse estudante. Eu vou deixar a chave Pix e você, independente do valor, sabe, que seja de coração, para nos auxiliar e podermos continuar aqui os nossos estudos também, tá? Mas principalmente podermos nos desenvolvermos cada vez mais na fé, tá bom? E na nossa vida espiritual. Então compartilhe, se você puder ajudar, ajude, se não puder, ore por mim, ore por nós, pelos desafios que a gente tem enfrentado aqui, por cada seminarista, sabe, que passa por muitas lutas também. Ore por nós, não deixe de orar por nós, sabe? E toda ajuda em oração ou parte financeira vai ser bem-vinda, tá bom? E compartilhe com outras pessoas também esse vídeo para que chegue a outras pessoas e que a gente continue estudando, tá? Nos próximos vídeos a gente vai continuar refletindo, estudando palavra por palavra para a gente compreender melhor a vontade de Deus, fazendo algumas aplicações também, tá? Eu queria orar com você também nesse momento. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti pelo estudo da Sua palavra e pedimos ao Senhor que nos ajude, Deus, com a nossa falta de fé. Que nos ajude, Senhor, a desenvolvermos a nossa vida espiritual. Não permita, Pai, que nós venhamos nos estacionar, Pai, na fé. Nós queremos continuar crescendo na graça, na sabedoria e na estrutura diante do Senhor e diante dos homens. Mas precisamos da atuação do Espírito Santo para que essa obra continue na minha vida e na vida de cada pessoa que nesse momento está orando por mim. Abençoe também essas pessoas que irão compartilhar, que de alguma forma irão apoiar esse ministério, os nossos estudos, que de alguma forma o Senhor as abençoe, a conduza e supre as suas necessidades em todos os sentidos, na área física, mental, na área social e na área espiritual também. Fique conosco, Pai, é o que eu te peço e te agradeço por mais uma vez o Senhor ter nos ensinado a sua palavra e oramos no nome de Jesus. Amém.